Bom, o assunto agora é o cyberbullying, que é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Ele pode ocorrer pelas mídias sociais, plataformas de mensagens, meio de jogos, celulares, enfim, várias maneiras de você poder provocar e atingir uma pessoa. Com o aumento da exposição a essas tecnologias por conta da pandemia, a prática de intimidação também cresceu. E sobre isso eu vou conversar agora com o advogado Juliano Melo Duarte. Doutor Juliano, muito bom dia ao senhor, tudo bem? Um bom dia a todos da equipe, telespectadores da Band, um imenso prazer. Doutor Juliano, realmente o cyberbullying que já foi discutido inúmeras vezes, né? E dizendo de quanto ele é tóxico, né? De quanto ele é agressivo, porque ele pode ser fomentado infinitamente pelas redes sociais. Ele parece ser incombatível, né? Não se acha uma maneira, né, de que possa diminuir, né? Pois é, uma grande preocupação nós como especialistas no assunto, agora com a pandemia, realmente, segundo pesquisas da ONU, os índices de cyberbullying aumentaram, né? O que se tem hoje é que um a cada três alunos, né, o relato é que um a cada três alunos sofrem bullying e um a cada cinco não querem mais retornar ao ambiente escolar. E os estragos, os efeitos da intimidação sistemática, como diz a lei federal, né, que é aquela violência pela internet, pelas redes sociais, que atinge o quê? Atinge a dignidade da pessoa humana, que é esculpida na Carta Maior, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, né? Então, todo aquele ato que abala, que atinge a honra, a vida privada, né? Divulgação de fotos íntimas, aquelas piadas de mau gosto que mexe com a etnia, né, da pessoa, enfim, com algumas características físicas da pessoa, isso não é bem-vindo e também não pode ser considerado um mimimi. Então é muito grave quando nós falamos de cyberbullying. O assunto deve ser combatido, sim, principalmente agora, 20 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate a estas práticas de violência, de combate ao bullying e ao cyberbullying. Pois é, então aí a gente vai para uma outra questão também bastante crítica, né? Como a gente está falando, o senhor acabou de falar sobre escolas, né? Sobre ensino médio, ensino fundamental, né? O acesso que as crianças, desde tenra idade, têm aos computadores, às mídias sociais, e elas são imputáveis, né? Você não consegue fazer com que elas possam responder por esse chamado crime, né? Pois é. Tem uma questão aí que são os menores, né, de idade, que aí você entra na questão da infração, né, da infração penal. A partir da maioridade, nós temos aí a questão criminal realmente, mas é muito importante para que isso não ocorra o olhar clínico aí, né, dos responsáveis legais, dos pais, enfim, principalmente agora que a maioria aí do o relacionamento agora interpessoal, enfim, os estudos, grande parte continua sendo realizado pela rede mundial, né, pela rede mundial de computadores. Então, tem que tomar este cuidado para que uma conversa mais, enfim, uma questão grave, né, possa aí causar um dano a uma outra pessoa, né? Porque na figura do cyberbullying, do bullying, nós temos o agressor e a vítima. E muitas vezes a pessoa acha que está escondida atrás de um computador, de um laptop, e na verdade, dependendo da situação, ela pode ser identificada através do IP do computador, através de um rastreamento mais profundo. Então tem que ter muito cuidado com isso. E na esfera civil, mesmo os menores de idade, na esfera civil, se existir alguma indenização, quem vai responder são os pais, são os responsáveis legais por isso. Né? Uma questão é a esfera criminal, a outra é a esfera civil. Então temos que tomar muito cuidado. Fora o abalo maior, que é o abalo o quê? Psicológico, porque você mexe com a vida privada, né? Com a intimidade, com a honra da pessoa. Então este abalo é muito grave e muito triste e traz impactos assim muito perigoso para as pessoas. Agora há pouco tempo, uma,
uma celebridade fez um ataque a uma ex-noiva ou a noiva, não sei como é que a gente pode citar isso, de que ela teria tido um caso com segurança, enfim, depois se comprovou que nada daquilo era verdade, ele pediu desculpas. Falando da situação prática, eu trouxe aqui um exemplo que estava exposto aí na imprensa, por exemplo, a imprensa que trata desses assuntos de celebridades. Como a pessoa atingida pode, de certa forma, criminalizar ou fazer abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa e o que ela vai ter contra ela, essa que praticou o crime, né, que fez esse tipo de cyberbullying? Muito pertinente, muito importante o questionamento, né, a colocação. Por quê? Hoje nós temos a figura, além do cyberbullying, nós temos a figura do stalking e do cyberstalking. Hoje é crime no Código Penal, né? O que significa o stalking? É perseguir. O cyberstalking também. Principalmente no campo aí, eu vou dar o exemplo que você deu realmente. Nós tivemos aí, há um tempo atrás, uma grande apresentadora de TV que a pessoa perseguia, né, a vítima através de mensagens, entrava nas redes sociais das pessoas, seguia, ia no restaurante que a pessoa ia, né, se hospedou no hotel que a pessoa estava, né, que a artista estava. E quando isso vai ocorrendo, a pessoa vai notando que tá incomodando, que está havendo uma intimidação sistemática aí muito grave, né? O ideal é já ir acumulando essas provas, né? Vai pegando documentos, o print da tela, alguma coisa nesse sentido, né? Fotografias, enfim. E posteriormente, essa pessoa pode ir a um cartório de notas, por exemplo, né? E transcrever isso através de uma ata, né, notarial, né, através do cartório, porque isso vai ter uma força também jurídica para um eventual embate aí na justiça, né? Então é importante isso. Aquela pessoa também que está sofrendo e ela está passando por psicólogos, porque a gente tem muitas pessoas que estão com sessões de psicólogos em virtude da intimidação, né? Então os laudos médicos, né, isso é prova material para uma futura demanda judicial. Porque aí vai ter todo o contraditório na justiça e a pessoa que agride, identificada, né, devidamente ali apuradas as provas, ela pode ser condenada criminalmente ou civilmente a pagar uma indenização por dano moral. Fora a criminal, porque os efeitos do bullying, do cyberbullying, ele tem características criminais, né? A pessoa pode estar sofrendo ali um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação tipificada nos artigos do Código Penal 138, 139 e 140. Então, características do cyberbullying, do bullying, né, ela tem viés, dependendo da ação, criminal, né? Agora, o stalking já está no Código Penal e já é crime. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu falei isso porque foi tudo exposto aqui, né? Nas redes sociais, né? Nada foi na boca, foi exatamente com... É isso que eu ia perguntar para o senhor, o senhor já nos respondeu. Isso aqui é uma prova também, né? Você levar ali as mensagens que foram trocadas, né? Elas também podem entrar nos autos, né? Como uma comprovação de que o crime possa ou não ter acontecido. Agora, sei lá, eu recebo aqui um nudes, um nudes de uma colega e passo isso para frente. Eu distribuo pelas redes sociais. Eu estou cometendo um crime? Pois é, a gente até comenta, né, nas nossas consultorias, nas nossas palestras, enfim, para tomar cuidado, porque aquela pessoa que compartilha mensagem que tem um viés, que pode ter um entendimento aí criminoso, que pode ofender a intimidade, a vida privada, a dignidade da outra pessoa, pode responder também, ou melhor, pode ser convidada, né, a ir prestar depoimento, por exemplo, e explicar o motivo por que compartilhou aquela mensagem que não deveria, aquele nudes que não deveria ter sido compartilhado. Porque a própria lei federal que cuida, que trata do bullying, do cyberbullying, o que ela prega, né? Ela fala que nós a sociedade ela deve o quê? Dissipar a cultura da paz, né? Promover a cultura da paz. E quem compartilha algo que atinge a honra, que atinge a dignidade, a vida privada, enfim, e que humilha o outro, ele de forma alguma está promovendo esta cultura da paz. Pelo contrário,
né? Ele está praticando atos que está causando transtornos profundos psicológicos à vítima. E tem que tomar muito cuidado. E isso não é, como muita gente fala, um simples mimimi, não. É uma coisa muito grave. Então, eu ainda vou nessa toada, doutor. Muitas pessoas gostam de fazer comentários, né? Às vezes entre amigos, né? O senhor, estão nos observando aqui, batem uma foto e colocam ali um comentário que às vezes pode ser um comentário um pouco jocoso, um pouco nada elogioso. Isso a gente pode entender como bullying e também pode sofrer algum tipo de sanção? A lei federal tem que tomar algum cuidado, porque um ato isolado, dependendo do caso, né, uma brincadeira de mau gosto, enfim, se for assim entendido, não é caracterizado o bullying. A lei federal, ela fala o seguinte, né, que o bullying, a intimidação sistemática, é todo ato que contínuo, reiterado, né, repetitivo, praticado com dolo, com vontade. Então, aquela prática contínua, reiterada, né? Aquela intimidação que vai ali de forma permanente, por 3, por 4, enfim, por várias vezes, ela caracteriza o bullying, está caracterizando o cyberbullying. Um ato isolado, às vezes, não é caracterizado o bullying, porque foi aquele ato único, né? Um ou dois atos. Agora, aquela repetição de atos que atinge aí a vida privada, a honra da pessoa, enfim, ele é caracterizado pela lei federal, ele pode ser caracterizado como bullying, como cyberbullying. E tem outros viés também, viu? Nós temos aí o bullying familiar também, que pouca gente fala. O bullying não está restrito só no contexto das escolas, não. O bullying atinge toda a sociedade. Nós temos o bullying sexual, nós temos bullying material. Então, o assunto é muito amplo e recorrente e precisa ser debatido constantemente. Agora há pouco tempo, né? Uma atriz, uma dançarina, né? A gordofobia, ela ganhou um processo, né? Porque ela recebeu exatamente muitos ataques por conta do excesso de peso dela. E ela estava sofrendo um determinado bullying ali, e um cyberbullying também, e a justiça deu ganho de causa e a pessoa que iniciou aqueles ataques foi condenada a pagar ali uma multa. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com todas as palavras que a gente tem, né? Hoje a sociedade cobra demais isso, né? Certamente. E eu digo uma coisa, que a gente que está acostumado, né, de estar estudando isso a fundo como especialista, os estragos do cyberbullying são muito maiores do que o bullying físico, né, muitas vezes, porque você dispara uma coisa hoje, você não sabe a dimensão, vai para o mundo todo através da internet. Então, esta mensagem, ela caminha muito rápido pelas redes sociais. Então, uma questão ali de uma injúria, de uma questão que vai atingir ali hoje a pessoa, por exemplo, o agressor, né, muitas vezes ele acaba vendo uma particularidade ali, né, uma peculiaridade da física de uma pessoa, seja a cor do cabelo, seja pela raça, enfim, são N motivos. Né? E ele acaba aproveitando daquela situação para começar a criar uma situação muitas vezes constrangedora, né? Aquela outra pessoa. Tá? Então temos que tomar muito cuidado, principalmente dentro da figura nós temos um tripé dentro da figura do bullying e cyberbullying também, que são as testemunhas, né? Aquelas pessoas que estão vendo, como você mesmo disse, que compartilha, enfim, não faz nada para tentar resolver a situação, para tentar amenizar a situação. Então, a nossa preocupação é que há de se ter um cuidado com relação a tudo isso. Hoje, com a pandemia, o cyberbullying que está aí, né, preocupando a todos, porque o Brasil, inclusive, até um pouco antes da pandemia, olhem só, né, estava em segundo lugar no ranking mundial de práticas de violência virtual. Então, é lamentável falar sobre isto, né? Mas nós temos que alertar todos, a sociedade, enfim, e os meios de comunicação, como a Band, que vocês estão fazendo agora, é muito importante de levar conhecimento e levar essa cultura da paz
a toda a sociedade. Parabéns à Band, Obrigado. toda a equipe. É o papel que nos cabe, né? Afinal de contas, a gente tem que Perfeito. informar, a gente tem que formar, né? A gente tem que trabalhar em todos os aspectos para levar a verdade, né? E eu acho que a gente cumpre muito bem esse nosso papel. Doutor Juliano Melo Duarte, muito obrigado por participar com a gente durante a nossa programação. Eu que agradeço, muito obrigado. Um bom dia. Bom dia ao senhor também.